Oi, meus amores, voltamos. Olha só, pega aí teu livro de matemática. Nós vamos estudar, gente linda de Abreu Lima. Lembrando que na última aula a gente deu um pouquinho sobre visão óptica, não foi? Falou um pouquinho sobre redução e ampliação. Mas hoje a gente vai estudar, né? Relembrar novamente algumas atividades sobre leitura e interpretação de gráfico de linha, né? Vamos dar uma olhadinha. Dá umas atividades também de ampliação e redução, já que a gente já deu uma olhadinha sobre isso, né? Formas geométricas. Mas bora lá. Abre aí na página 100, tá bom? E na página 100 tem dizendo assim: ler e interpretar gráficos de linha. Clóvis, ele é o dono de uma loja que vende modelos de poliedros para a escola. Veja o gráfico de linha que ele construiu para mostrar a quantidade de modelos vendidos a cada mês de 2017. Então, o que aconteceu? Tem o gráfico aí, né? Então, no mês, tem todos os meses, né? De janeiro a dezembro. Tem uma variável aí de valores de 0 a 400, quantidade. Então, em janeiro, ele vendeu o quê? 350. Fevereiro, aí tem um valorzinho aí, ó. Fevereiro, tem um valor de fevereiro, onde, né? Fazendo a leitura 300. Aí foi baixando. Em junho baixou bastante. Julho também, mas aí foi aumentando em dezembro. Então tem os valores correspondentes para cada mês. Então ele quer o quê? Letra A, vamos ver, tinha a fonte de administração da loja de Clóvis, né, de janeiro de 2018, ele fez essa fonte aí. Na letra A ele está perguntando, em qual mês Clóvis vendeu mais modelos, tá? Então vai aí, dá uma olhadinha. Lembrando que vendeu mais quando o gráfico está lá em cima, tá certo? A linha azul. Em que mês ele vendeu menos na letra B, e na letra A qual o mês que vendeu mais. Se bater 2 meses com o mesmo valor, você coloca lá o nome dos 2 meses, bota um só não, tá bom? Letra C, a partir de qual mês as vendas mensais começaram a aumentar? Aí, como é que eu vejo isso, tia? Quando eu ver o menor valor, aí quando eu ver que vai começar a subir, é justamente aquele mês que começou as vendas mensais começou a aumentar, tá bom? Complete os quadros com os dados do gráfico. Venda do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Aí no primeiro trimestre ele já botou 350. E em março ele botou também 250. Agora você vai botar o de qual? Fevereiro. Somar, fazer uma adiçãozinha aí super simples dos 3 e botar o total, tá? Eu tô falando daqui, tá bom, gente? Esse, né? Essa tabelinha aí. Aí, venda do segundo trimestre. Lembrando que é trimestre. 3 meses, tá? Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Terceiro trimestre, né? Julho, agosto, setembro. Então, vai lá lembrando. Então, no segundo trimestre, tem abril, maio, junho. Ele só botou o valor de junho, que foi quanto? 50. Vendeu bem baixinho. Mas você tem que colocar o de maio e o de abril. Para isso, você tem que olhar lá no gráfico. Bem tranquilo, faz o cálculo da resposta total. Na letra E, sabendo que o primeiro trimestre o Clóvis vendeu apenas modelos de cubos e no segundo trimestre apenas modelos de pirâmides, quantos modelos de cubo e de pirâmides foram vendidos no primeiro trimestre? Então, olha só, é só fazer o que, gente? Só fazer a junção. Só é fazer o que? A adição, tá bom? Que aí você vai ver direitinho. E você coloca aí, ó, quantidade de cubos, tá? Quantidade, né? Você fez a adição do primeiro trimestre, foi só cubos, deu tanto. No segundo trimestre, pirâmide, tanto. Aí só colocar o valor, não tem dificuldade. Quantos modelos na letra F, ele está perguntando, foram vendidos no primeiro trimestre? Quantos? Aí você vai colocar lá, no primeiro trimestre, quantos modelos foram vendidos? Porque ele diz assim, ó, sabendo que no primeiro trimestre, Clóvis vendeu apenas modelos de cubo. E no segundo trimestre, apenas modelos de pirâmides. Não é isso? E aí, quantos modelos foram vendidos no primeiro semestre? Você vai lá e faz o cálculo e me responde. Na letra A, no segundo, ele já dá outro gráficozinho aqui. José fez um gráfico para mostrar a movimentação na primeira semana de fevereiro de 2018 em seu lava rápido. Você veja ao lado. Então aqui já mas não é o mesmo não. Isso aqui já é outro gráfico, né? Não é o mesmo de Clóvis, tá? É um gráfico de semana, de segunda a domingo, e de 0 a 140, tá? Ele quer saber
Ele deseja fazer uma promoção para ter 20 lavagens a mais por dia nas segundas, terças e quartas-feiras, né? Que é o dia que tá menos lavagem, né? O pessoal lava mais para final de semana. Nesses dias, José cobra apenas R$ 8,00 por lavagem. Faça no caderno 2 quadros em que mostre o gráfico diário atual, com o preço de R$ 10,00 cada lavagem. Nesses 3 dias, o outro que mostre o ganho diário previsto com a promoção de R$ 8,00 cada lavagem. Então aí a resposta vai ser pessoal e você vai montar aí o gráfico direitinho, tá bom? Na letra B, com a promoção, qual é o aumento em reais esperado dos ganhos de segunda-feira e quarta-feira? Então, se vai aumentar, a gente espera que vai aumentar, faz o cálculo aí, vai aumentar mais de R$ 200, hein, gente? Mais de 200 de segunda a quarta-feira por semana. Então, faz os cálculos mediante os gráficos que vocês fizeram. Se José fizesse promoção apenas no final de semana, qual seria o ganho diário previsto para os fins de semana? No sábado e no domingo somente, tá bom? Como tem os valores aí que vocês estão vendo dos ganhos dele, né? Tem valores de ganho, então aí vocês vão observando direitinho, tá? Porque no sábado, ele é o dia que ele ganha mais, né? Ele ganha R$ 120, né? Então, dá uma olhadinha aí e eu quero ver aí vocês realizando essa atividade e ver o total de ganho dele. Na letra D, reúne-se com colegas e descubra o que é mais vantajoso, fazer a promoção de segunda a quarta-feira ou no final de semana. Depois do caderno, escreva a sua conclusão que chegar. Então, aí você vai fazer e vai dizer qual a conclusão. Tem o terceiro também, que você vai ler. Laís faz 4 avaliações de geometria, cada uma com 10 questões. Veja no quadro abaixo o total de acertos de Laís em cada uma dessas avaliações, tá? Então, tem o quadrozinho aqui que a gente tá vendo. Então, Laís fez a primeira avaliação sobre poliedros e copos arredondados. Ela só acertou 5. No segundo avaliação sobre giros e ângulos, ela acertou 5 acertos. Na terceira avaliação sobre polígonos e seus elementos, 8 acertos. E na quarta avaliação sobre ampliação e redução de figuras, 10 acertos. Faça em papel quadriculado um gráfico que mostre o desempenho de Laís. É só você pegar um gráficozinho, tá, gente? E colocar, ó, primeira avaliação, né? Assim como ficou esse gráfico aí. Só que aquele é da semana, né? O de José. Aí primeira, você bota primeira, segunda, terceira e quarta. Aí coloca lá os acertos dela, né? E aí você vai colocando direitinho e o gráfico vai subindo, ok? Na letra B, converse com os colegas sobre o gráfico no caderno e escreva sua conclusão sobre o desempenho de Laís. Ela melhorou ou piorou seu conhecimento de geometria? Que tema ela teve melhor desempenho? Se foi na ampliação e redução de figuras, se foi nos poliedros, se foi nos corpos arredondados. Aí você vai me responder por quê? Porque você fez o gráfico, ok? Quase que eu esqueço. Então, agora, só pra gente terminar na página 102 e na página 103, a gente tem aí, ó. Vai lá e me responde. Assinale apenas as afirmativas certas, só pra gente revisar, tá bom? Todas as faces do poliedro são polígonos. Será, gente? Relembra lá, eu já falei sobre isso, né? Todas as faces de poliedro são polígonos, eu acho que sim, hein? Mas vê lá. Figuras geométricas arredondadas são poliedro. Eita, tem que saber o que é poliedro, hein? O cone e o cilindro são poliedros, gente. Lembram o que é poliedro, gente? Gente, são linhas que não podem se cruzar, ok? Não tem corpos arredondados. Não... Então, vai lá, já tô dando dica. Os prismas e as pirâmides são poliedros. Então dá uma olhada, eu não vou nem responder aí. Tem mais de uma alternativa correta aí, tá? Só vou dar essa dica. Observe as figuras correspondentes à questão. Qual das figuras a seguir representam uma redução da figura ao lado? Lembra que redução é pela metade. Ampliação é o dobro. É só contar o quadradinho da malha quadriculada. A gente quer falar rápido e acaba se atrapalhando. Então, ó, tá perguntando aqui, ó. Depois a gente vem pra cá, tá bom?
Aí é somente um, tá? Tem aí a figura e um deles de baixo é a redução. Leia o texto e responda a questão. Mariana e duas amigas, elas estavam brincando com pedaços de corda. Depois, outras crianças chegaram para brincar também. Formaram aí, né, várias figuras, triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui tem 4 crianças, a outra tem 3 crianças, né? Então, ó, tem hexágono, tem quadrado, tem triângulo, né? As figuras formadas com as crianças e os pedaços da corda lembram o quê? O contorno dos polígonos. Quais são esses polígonos? Gente, acabei de falar, não foi? Não tem nada não. Aí vocês nem lembram, vocês vão... Eu achei que vocês já sabiam. Se não sabe, procura lá de novo. Se não, volta aí a fita que vocês vão... O DVD, a fita bem ativa, né? Voltam aí o vídeo que vocês vão escutar. A medida dos ângulos formados nessas figuras com a chegada a mais de criança aumentou ou diminuiu. Se chegou mais criança, o ângulo ficou mais aberto. Se ficou mais aberto, ele... Muito bem. Quarto, na ordem em que aparecem representados na esquerda para a direita, os triângulos ao lado, eles são o quê? Equiláteros, escalenos ou isósceles? Isósceles, equiláteros ou retângulos? Equiláteros, isósceles ou retângulos? Isósceles, equiláteros ou escalenos? Gente, para saber essa classificação de triângulo, tem que voltar lá e olhar lá a classificação de triângulo, tá? Triângulo isósceles, escaleno, retangular, que tem, né? Todos os retângulos em a mesma medida. Então, vai lá e dá uma olhada lá, tá? Porque se eu for falar para vocês, aí vocês vão acertar todos eles, né? Eu quero que vocês relembrem o que é cada triângulo. Desenhe 3 trapézios como o representado ao lado. Aqui do lado já é um trapézio, tá bom? Lembra que é o trapézio, né, gente? Então, tem um trapézio aqui do ladinho. Então, em cada trapézio, trace uma reta de modo que ela forme 2 figuras indicadas em cada caso. Então, você vai desenhar e vai marcar um tracinho lá no meio, né? Para formar 2 trapézios. Então, vai fazer o trapézio também na letra B e vai fazer um traço para que forme 2 triângulos. O traço vai ser de um modelo diferente. Todos não vai ser no meio não, tá? Na letra C, um trapézio e um triângulo. Aí o traço já vai ser de um modelo diferente também. Eita, desafio para vocês. Gostei desse quinto, tá? O que aprendemos? O que a gente aprendeu nesse capítulo. Eu consigo classificar os quadriláteros com base nas suas características. Eu realizo ampliação e redução de figuras sem deformá-las. Eu tenho que saber que eu vou fazer uma ampliação de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito não, tá bom? Tem lá as suas classificações direitinho, o dobro. Deixa eu voltar aqui pra vocês, só pra lembrar pra vocês a página, tá? Pra gente não esquecer. Ó, gente, só pra gente lembrar, na página 83 a gente tá falando sobre triângulos, só pra gente relembrar. Nos triângulos, eu já dei essa aula. Nos triângulos, a gente tem que lembrar que o triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Lembrado? Um ângulozinho reto de 90 graus. Lembrando também que triângulo que tem todos os lados com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero, tem medidas iguais. Não vou tomar assim não, vou relembrar para vocês. Retângulo, ângulo reto, 90 graus. Todos os lados com a mesma medida, equilátero. 2 lados com a mesma medida, isósceles. Tem todos os lados com medidas diferentes, escalenos, tá? Só para lembrar para vocês não se atrapalharem, tá bom? Outra coisinha também que eu queria lembrar para vocês, de forma que não saiam nunca e jamais da cabeça de vocês. Gente, volta lá em poliedros, volta lá em polígonos, porque senão você não vai estar lembrando, tá? Lembra que polígono é uma figura plana, fechada, cujo formato tem um contorno que pode ser tracejado com uma reta. Lembra também que os trechos desse contorno não são fechados. E isso é a característica, a gente está caracterizando um polígono, ok? Aí depois a gente vê os quadriláteros, né, que tem bastante coisas também. E
Mas aí eu não vou, para a aula não ficar extensa, mas eu estou só relembrando para vocês, porque para fazer essas atividades, que é uma revisão, vocês têm que voltar no assunto, tá bom? Então a gente fica por aqui nessa aula, porque na próxima aula vai ter mais operações no quarto capítulo e a gente vai estudar expressões numéricas, então vai requerer mais cálculos, tá bom? Então a gente começou na página 100 com a atividade de leitura de gráfico, 101, 102 e 103. Beijinho pra vocês, até a próxima aula e fiquem com Deus.